Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, nós vamos começar essa edição com uma notícia que chocou o mundo todo hoje. O terremoto que atingiu Mianmar e também a Tailândia. E de acordo com os números oficiais, 152 pessoas morreram, 732 ficaram feridas e pelo menos mais de 700 estão desaparecidas nos escombros, das casas e também dos enormes prédios que desabaram com o tremor de terras. Vamos ver agora um resumo e as imagens impressionantes dessa tragédia. O terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar e também foi fortemente sentido na Tailândia e na China, causou diversos estragos na Tailândia. Os tremores derrubaram um prédio que estava em construção em Bangkok, capital do país. As equipes de resgate iniciaram as buscas pelos feridos e desaparecidos nos escombros. O epicentro do tremor foi localizado a 16 quilômetros a noroeste da cidade de Mandalay, na região central de Mianmar. E um dos fatores que agravaram a força do tremor foi a profundidade do epicentro, que ocorreu a 10 quilômetros do solo, e a magnitude, que foi considerada muito alta, fez com que o terremoto fosse sentido com mais intensidade em diversas localidades. Quem estava nas estações de metrô, no momento do terremoto, sentiu o impacto. Segundo a mídia estatal, foi decretado estado de emergência em várias regiões. A junta militar que governa Mianmar pediu doações a qualquer país ou organização que queira contribuir com as ações de resgate e materiais médicos para as vítimas. A Cruz Vermelha também relatou destruições e disse que a infraestrutura pública foi danificada, incluindo estradas, pontes e prédios públicos, e as preocupações no momento são com as represas de grande porte. Vamos fazer uma atualização dos números. De acordo com os dados oficiais, 110 pessoas ainda estão desaparecidas e a suspeita é que elas estejam nos escombros, como eu disse, dos prédios e dos imóveis das casas que desabaram. E para entender melhor esse terremoto e a magnitude dele, nós conversamos com o geofísico George Sand, ele que é professor e doutor pela USP. Vamos conferir o que ele falou. O tremor que aconteceu de magnitude 7,7 em Mianmar é resultante do movimento de placas. A placa Diana e a placa Eurásia. Essas placas estão movimentando de forma paralela uma à outra. E, portanto, os tremores nessa região são tremores de magnitudes bem consideráveis, limite de placa, e são rasos. E esses terremotos rasos, eles têm uma área maior de impacto, onde a população vai atingir grandes partes continentais, como foi em Bangkok também sentiu. O tremor de magnitude 7 é um dos maiores terremotos que a gente tem por ano, é um terremoto de grande intensidade e que certamente o número de vítimas deve ser bem mais alto do que está sendo colocado até esse momento. Aí já tem um histórico de atividade sísmica, anterior já teve tremores de ocorrência de magnitudes similares, e desde o início do século, com ocorrência de magnitude 7, 7,7, então é uma região que já tem um histórico de atividade sísmica. Olha, nós vamos conversar agora com um brasileiro que mora lá na Tailândia e viu tudo de perto. O nosso entrevistado de hoje é o Wendel Oliveira, que é agente de turismo e vive na Tailândia há 10 anos. Boa tarde, Wendel, aqui, boa noite para você, afinal já está de madrugada aí, né? Seja muito bem-vindo ao nosso jornal.
Obrigado. São 2h30 da madrugada aqui já na Tailândia. O dia hoje foi surpreendente para todo mundo. Todo mundo foi pego de surpresa porque a Tailândia não é um destino comum de terremotos, né? O epicentro foi no Mianmar, mas foi tão forte que acabou afetando aqui a gente também. Foi todo mundo realmente pego de surpresa nessa tarde de hoje. Foi por volta de 1h30, 1h20 da tarde que aconteceu o primeiro tremor. Com certeza, e a preocupação é do mundo todo, Wendel. Então, primeiro, para que as pessoas te conheçam, eu peço que você se apresente um pouco, conte um pouco da sua história. Você mora há 10 anos aí na Tailândia. Como você, né? Por que você decidiu se mudar aí para o país e como é a sua vida aí? Aqui, na verdade, é um país muito seguro, muito tranquilo. Muita gente se engana, às vezes, achando que a Tailândia é um país pobrezinho, e pelo contrário, o IDH da Tailândia hoje já é superior ao do Brasil. É um país com uma qualidade de vida muito boa. E eu mudei quase 11 anos, na verdade, para cá. Trabalho com uma agência de viagens, oferecendo tours guiados em português para brasileiros. Então, o pessoal do Brasil que vem para cá, que não fala inglês, que não fala tailandês, a gente recebe em português, atende. E a Tailândia, ano passado, foi o país mais visitado do mundo, né? Então, assim, superou outros destinos. É um país muito visitado, muito turístico. E muitos dos vídeos que a gente vê na internet, muitos deles foram gravados por turistas, todos eles realmente pegos de supetão por tudo que aconteceu hoje. Correto. Então vamos falar agora do terremoto. Como foi o momento do tremor de terra e o que você estava fazendo e qual foi a sua reação no momento? Na verdade, assim, eu já tinha passado por outros terremotos no Nepal e também na Indonésia. Então eu já sabia o que era um terremoto, mas aqui na Tailândia, por não ser um lugar que tem terremoto, então eu não me notei, na verdade, que era um terremoto a primeira vez. Eu estava no meu quarto, estava usando o laptop, estava no meu colo e eu senti uma leve tontura. Eu achei esquisito aquilo, por que eu estou tonto, né? Não bebi, não aconteci nada, por que eu estou me sentindo tonto? Aí resolvi levantar, fui ao quarto onde estava minha esposa, meus filhos, eu tenho 4 filhos, e quando cheguei lá, minha esposa estava reclamando também que estava se sentindo tonta. Nesse momento, eu reparei que o armário, os cabides dentro do armário estavam fazendo barulho. E as cortinas estavam balançando mesmo com as janelas fechadas, ou seja, não havia vento e estava tremendo. E aí eu confesso que eu não pensei em terremoto a primeira vez, porque é uma hipótese tão remota que eu pensei, o prédio está com algum problema estrutural, vai cair. E a gente saiu correndo, pegamos a escada, fomos descendo do 22º andar, com 4 crianças, 2 de colo, descendo até que lá pela metade do caminho, um amigo meu liga e pergunta se eu senti o terremoto. E aí eu confesso que eu não sei se eu fiquei mais surpreso ou mais aliviado. Por vi que era o terremoto, pensei, aqui não tem como ter terremoto. Se teve, foi para algum país vizinho, como a Indonésia ou o Mianmar, cujo tremor foi tão forte que deu para sentir aqui. E aí imediatamente começa receber governo, e-mail falando para ficarem tranquilos, procurar abrigo e tudo mais. Aí nesse meio do caminho, voltamos para o apartamento. Como eu te falei, eu estava até então, de certa forma, tranquilo, mas eu fui ter noção mesmo do que aconteceu quando a gente foi ver na internet e vendo o que aconteceu no Mianmar, né? O Mianmar, de fato, foi... na verdade, a verdadeira tragédia no Mianmar. O Mianmar é o que vive hoje sobre uma ditadura, sobre um golpe de Estado, está tendo um racionamento de energia, de água, internet censurada, bem diferente da Tailândia. A Tailândia está todo mundo bem aqui. O que aconteceu foi que o metrô foi interditado por segurança, alguns shoppings, até hotéis, algumas pessoas ficaram do lado de fora, esperando serem liberados para entrar. E a grande fatalidade foi o prédio em construção que caiu, a princípio matando alguns operários, ainda tem operários nos destroços, mas foi a única construção de grande porte que caiu na Tailândia. Todos os restantes dos danos, os vídeos mais de prédios menores ou de danos estruturais nas estradas, isso tudo é no Mianmar, né? E a gente está tendo noção disso a partir dos que surgem, mas com um delay, com atraso, porque a internet lá está sendo censurada. Eu tenho um amigo brasileiro meu lá, que ele está com a internet muito lenta, mas falou comigo que está bem complicada a situação, bem diferente daqui. Aqui a gente sentiu o reflexo, né? O reflexo, mas como a Tailândia, como eu falei, é o país mais visitado do mundo, então tudo que acontece perto da Tailândia, a Tailândia leva fama, como aconteceu com o tsunami em 2004. Né? Quando teve o tsunami foi na Indonésia, mas afetou um pouco da Tailândia e a Tailândia levou a fama. Né? Algo parecido está acontecendo, evidentemente que é uma tragédia, mas ao mesmo tempo a gente está seguro. Os brasileiros hoje, eu até quero tranquilizar as pessoas, se você tem algum parente de férias na Tailândia, muito possivelmente ele está bem, e se ele não entrou em contato até agora, é porque ele possivelmente está na praia, ele nem sabe que teve um terremoto.
muita gente que estava na praia nem sentiu. Quem sentiu estava na capital ou no norte do país. As praias da Tailândia ficam no sul, então essa região não foi afetada, risco zero de tsunami ou algo do tipo. Mas quem estava na capital realmente sentiu por aquele efeito manada, né? Bangkok é uma metrópole, como São Paulo. Então você imagina os escritórios ali, o computador balançando, lanterna quebrando, todo mundo descendo, os prédios desesperado. Foi um desespero grande, emocional, mas graças a Deus com poucos danos estruturais. Tá certo, então a gente lamenta, claro, essa tragédia, principalmente em Mianmar, mas fica feliz e mais tranquilo com as suas palavras. Afinal, como você disse, o principal destino dos brasileiros é a Tailândia, Bangkok, por exemplo, e como você acabou de descrever para a gente, a situação é mais tranquila aí. A gente agradece muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o Wendel Oliveira, ele que é agente de turismo e vive na Tailândia há 11 anos, como ele acabou de falar. Muito obrigado pela sua participação, Wendel. Obrigado. Grande abraço. Pessoal, vamos mudar de assunto agora para fazer um giro pelo nosso país, para ver o que é notícia nesta sexta-feira com os nossos repórteres. Olha só, a gente vai começar lá falando de Santa Catarina, né? Mais de 530 mil catarinenses estão com o nome sujo e nem sabem disso. Quem vai contar os detalhes dessa história para a gente agora é a Edna Schmitz. Santa Catarina tem mais de 1,7 milhão de pessoas que desconhecem que estão endividadas. Destas, cerca de 530 mil já tiveram o nome negativado, o que restringe o acesso ao crédito. Os dados divulgados pela Serasa mostram que muitos consumidores nunca consultaram seu CPF ou CNPJ na empresa e, por isso, não sabem das pendências financeiras que possuem. A informação é do site G1SC. A Serasa reforça que a consulta é gratuita e que algumas dívidas podem ser negociadas online com descontos que chegam a 99%. No estado, há quase 9 milhões de débitos passíveis de negociação, abrangendo setores como bancos, cartões de crédito, universidades, comércio, supermercados, telefonia, internet e outros serviços essenciais. Olha, e agora uma notícia que vai servir de alerta para muita gente que nos assiste. Um taxista, ele foi preso no Rio de Janeiro por aplicar o golpe da maquininha nos passageiros. Olha só, uma corrida, para você ter uma ideia, de R$60 virava uma dívida de R$6.000. O Anderson Nascimento vai contar os detalhes dessa história. Um taxista foi preso em flagrante na manhã da última quinta-feira, na zona sul do Rio de Janeiro, após tentar aplicar o golpe da maquininha em uma passageira. O motorista, identificado como Ricardo Sérgio da Fonseca Camargo, usava um dispositivo com o visor adulterado para enganar as vítimas durante o pagamento. Ele também portava uma arma de fogo com a qual ameaçava os passageiros que desconfiavam da fraude. A partir de denúncias, agentes realizaram diligências com o apoio de câmeras da Central Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro e conseguiram localizar o táxi de Ricardo. Ele foi detido e levado à delegacia, onde confessou os crimes. Com o taxista, foram apreendidos diversos cartões de crédito, celulares, maquininhas de cartão, um relógio de alto valor, uma pistola e munição. Ele responderá por furto mediante a fraude e porte ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, Ricardo é considerado um dos maiores golpistas em atuação na região. Ele operava principalmente nos bairros do Jardim Botânico, Gávea, Leblon, Ipanema e Copacabana. As investigações apontam que ele faturava cerca de R$10.000 por semana com o esquema. As averiguações continuam para identificar outras possíveis vítimas. Agora outra história absurda, difícil de acreditar. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um funcionário contamina a água do bebedouro onde ele trabalhava com soda cáustica. O objetivo dele era envenenar os colegas. Veja na reportagem da Bruna Cantalupe, lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, câmeras de segurança flagraram um funcionário de 31 anos contaminando a água de um bebedouro com soda cáustica.
2 colegas do homem precisaram de atendimento médico após ingerirem a água. E um deles precisou passar por uma lavagem estomacal. O delegado Marco Guns informou que a substância causou queimaduras na boca e no sistema digestivo das vítimas. O suspeito afirmou à polícia que não tinha a intenção de envenenar os colegas e pensava que estava colocando sabão em pó. Ele teve prisão em flagrante convertida para preventiva e sua identidade não foi divulgada. A empresa está colaborando com as investigações e, segundo o boletim médico, os funcionários passam bem. E olha só, o governo federal está elaborando um projeto para aumentar em 50% a pena de quem for preso comprando um celular roubado. Quem traz os detalhes aqui de São Paulo é o Alexandre Cardoso. O Palácio do Planalto está analisando um projeto que amplia em 50% a pena para quem compra celulares, cabos e dispositivos eletrônicos roubados. O projeto prevê um aumento de 30% a 50% na pena para crime de receptação de dispositivos roubados, em especial para aparelhos que guardam dados pessoais, como celulares e computadores. A pena mínima passaria de 1 ano para 1 ano e 6 meses e a máxima de 4 anos para 6 anos. A intenção da medida é trazer impacto para a segurança pública e também na economia. Segundo o Ministério da Justiça, quase 1 milhão de telefones foram roubados em 2023, de acordo com o relatório de boletins de ocorrência. Mas que tudo indica é que esse número é bem maior. O estudo que deu base para o projeto indica que esse tipo de crime, considerado de menor impacto, passou a abastecer os cofres de grandes organizações criminosas. Além de ampliar a pena do crime de receptação, o projeto prevê a criação do crime de furto qualificado, quando o crime é cometido por encomenda, e a ampliação de punição para furtos de cabo e roubo de sinal, para o combate de atividades miliciosas que exploram o chamado gatonete. Vamos agora com o destaque internacional. O Tribunal da Espanha anulou a condenação por estupro de Daniel Alves. A Justiça da Catalunha concluiu que o depoimento da vítima era insuficiente para sustentar a condenação do ex-jogador. Daniel Alves foi condenado em 2023 a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual. A denúncia veio de uma jovem de 23 anos, que disse ter sido abusada pelo ex-jogador no banheiro de uma discoteca em Barcelona, na madrugada do dia 31 de dezembro de 2022. Após ficar 14 meses em prisão preventiva, Alves deixou o centro penitenciário Brians em 2 de março do ano passado, com o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros. A Justiça catalã aceitou um recurso da defesa de 0 ex-jogador, que já respondia em liberdade provisória. Daniel Alves foi absolvido da acusação após o Tribunal de Justiça da Catalunha, que era composto por 3 mulheres e 1 homem, entenderam que a inocência deveria prevalecer no caso e concluíram por unanimidade que o depoimento da vítima é insuficiente para sustentar a condenação do réu. E agora a gente muda de assunto, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E olha só, a gente começa falando de seleção brasileira. Isso porque o atual treinador, ou ainda treinador, Dorival Júnior, pode perder o emprego hoje. Vamos ver na reportagem. A diretoria da CBF já decidiu pela demissão de Dorival Júnior do comando técnico da seleção brasileira. A reunião de Edinaldo com o treinador é só para ter uma conversa e entender as questões do trabalho. Mas a decisão já está tomada e o encontro vai marcar a sua saída. O ponto decisivo da queda de Dorival foi a atuação vexatória diante da Argentina. Mas o desgaste do trabalho vinha desde a Copa América, há 1 ano atrás. Há uma percepção de falta de repertório do treinador para reagir. A visão da CBF é que o treinador mostrou um quadro oposto ao início do seu trabalho. Dorival começou bem nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha, mas já verificou problemas na Copa América. Havia uma percepção de que Dorival mudou o perfil das convocações e passou a chamar atletas que talvez não cumprissem o ciclo até a Copa do Mundo de 2026.
Nas eliminatórias, diversos testes foram feitos com muitos atletas diferentes, mas que não se montava à base de um time. Além dos resultados em campo não agradarem. Há também um incômodo na CBF com o principal auxiliar de Dorival, seu filho Lucas Silvestre. Teoricamente, a entidade contratou o ex-zagueiro Juan, com experiência no time brasileiro, para atuar juntamente com Dorival. O objetivo era ser um contraponto às suas ideias. Mas com o filho mais próximo, a cúpula da entidade avaliava que isso não ocorria. Além de Dorival, o coordenador de seleções Rodrigo Caetano também será avaliado na reunião desta tarde. A expectativa era de que ele fosse capaz de ter discussões táticas com Dorival e questioná-lo sobre determinadas decisões. Mas a sensação é de que isso não ocorreu. A sua permanência vai depender da conversa desta tarde. Para o futuro, a CBF ainda não fez contato com nenhum técnico, mas tem preferência por um treinador estrangeiro. Nomes como de Carlo Ancelotti, Jorge Jesus e Abel Ferreira são opções. Mas a entidade só vai se centrar na escolha do treinador assim que encerrar a passagem de Dorival Júnior pela seleção. Olha, e hoje, como você pode perceber, o Caio Veríssimo, nosso comentarista de esporte, não está aqui no estúdio. Isso porque ele vai fazer uma participação especial. Olha só, hoje o Caio, ele está lá no Pacaembu, no Museu do Futebol, e vai contar pra gente como a cidade amanheceu o dia seguinte após a grande final entre o Corinthians e o Palmeiras com o título do Corinthians. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo. Conta pra gente aí como está a festa corintiana em São Paulo. É isso aí, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a gente está aqui enfrentando uma chuva, estamos em frente ao Pacaembu, palco, né, de muitas decisões, como foi ontem. E olha só, hoje amanheceu preto e branco, literalmente a capital de São Paulo. Mas eu quero conversar agora, nesse momento, quero chamar aqui o nosso amigo Vinícius, que não é corintiano, é palmeirense, a gente encontrou ele por aqui. Eu queria saber de você, Vinícius, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Nós vimos que faz um ano agora que o Palmeiras não ganha um título. Ontem foi uma derrota muito dura. Você acha que o Abel Ferreira deve continuar? Qual a sua posição quanto ao técnico do Palmeiras? Boa tarde a todos. Sim, o Abel deve continuar, pois, querendo ou não, o título paulista não era prioridade ainda, concordo. Estávamos na final e a intenção sempre é ganhar. O foco do Palmeiras esse ano é Libertadores, Super Mundial, mas gostaríamos sim, né, como todo palmeirense, ter vencido em cima do nosso maior rival. Eu acho que poderia ter sido escalado o time melhor para o primeiro tempo, né? Ficou muito defensivo, ficou um time muito agarrado atrás, né? E no segundo tempo aconteceu o que aconteceu, mas como informei, é bom, né? Nosso rival comemore, enfim, mas o foco do Palmeiras esse ano, 2025, é a Libertadores e o Super Mundial. Tá certo, Vinícius. Pois é, pro lado alviverde, agora tem que ajustar para a continuação desse ano. E bom, falando no Palmeiras, vamos ver como que repercutiu essa derrota no clube, nos medalhões da equipe. Vamos ver no VT. Com a derrota do Palmeiras para o Corinthians na final do Paulistão 2025, o clube alviverde completou um ano, ou seja, 12 meses sem vencer nenhum título desde a chegada de Abel Ferreira. A última conquista foi exatamente o Campeonato Paulista do ano passado, quando reverteu o placar de 1-0 sofrido na primeira partida pelo Santos, ganhando por 2-0 no Allianz Parque. O ano de 2025 do Verdão começou tão mal quanto terminou 2024, correndo o risco de nem se classificar para a segunda fase do Paulistão. Mas em um suspiro de esperança, o Palmeiras se reencontrou na reta final e chegou mais uma vez na decisão do campeonato estadual. O final todo mundo já sabe, um vice-campeonato muito amargo e incertezas para o futuro alviverde. E o primeiro a ser contestado foi Abel Ferreira. Após a derrota para o Timão, o técnico deixou o cargo à disposição da presidente, mas os dirigentes confiam no trabalho do português e contam com ele para lutar pelo Mundial. Outro nome que está sendo muito pressionado é o de Rafael Veiga. Responsável por perder o pênalti que poderia ter mudado o rumo da partida, o meio-campista de muita história no clube revelou ter recebido propostas de outras equipes e não descartou deixar o Palmeiras, mas disse que deseja continuar no clube. Com pouco tempo para digerir essa derrota, o Verdão volta a campo no próximo domingo contra o Botafogo pela estreia do Brasileirão.
Bom, e se do lado alviverde, muita frustração e muito desafio para esse ano de 2025, vamos ver como que foi a festa corintiana, o que aconteceu aí de bom pro lado alvinegro dessa história. Confira aí. A festa corintiana começou nos gramados após o apito final. Familiares e amigos dos jogadores participaram da comemoração, que continuou em um dos maiores camarotes da Neoquímica Arena, onde o clube preparou uma grande festa. Os jogadores, inclusive, organizaram uma espécie de karaokê. Rodrigo Garro e André Carrillo foram um dos mais animados. Ramon e Emiliano Dias também não escaparam da bagunça. Durante a coletiva com a imprensa, os jogadores deram o tradicional banho com água e gelo nos comandantes alvinegros. Mas quem comemorou mesmo foi a torcida, que durante a madrugada tomou conta da zona leste de São Paulo. A fiel torcida invadiu as ruas com rojões, sinalizadores e muita alegria. Porém, o tempo para comemorar é curto. Nesse fim de semana, o Corinthians já começa a sua jornada no Campeonato Brasileiro e fora de casa. Mas, por enquanto, o que interessa é o troféu. Esse é o 31º título estadual da história corintiana. A conquista também tirou o Corinthians de um jejum de 6 anos sem vencer um campeonato. É isso aí, grande conquista do Corinthians. Hoje amanheceu, né? Essa chuva, um tempo muito diferente aqui, mas isso com certeza não vai abalar a torcida, a festa da torcida corintiana. E eu fico por aqui, Kleber, um grande abraço a você, até mais. Muito obrigado, Caio, e parabéns aí pela participação. Olha, só lembrando, né, no nosso bolão aqui da RIT, o Caio disse que o Palmeiras ia vencer, ia ser campeão, errou. O nosso grande Fernando Jesus também disse que o Corinthians ia ganhar, ia ser campeão, errou. A Maíra passou perto, disse que ia ter um empate 1-1 e o Corinthians ia ser campeão. E eu disse que ia ser 0-0 e o Corinthians ia ser campeão. Eu acabei acertando, acabei ganhando nosso bolão. Lembrando que o Pedro também disse que o Corinthians ia perder e ia ganhar nos pênaltis, portanto, fui o vencedor do bolão. Bom, é isso aí, por enquanto é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. E você que é de São Paulo, fique com o Consulta ao Doutor e com ela, Dani Paris. Até mais.